Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula e que Deus abençoe essa nossa aula. Senhores, vamos lá? Na aula anterior, eu havia deixado para vocês um exercício com base no conteúdo que nós trabalhamos, né? As orações subordinadas, adverbiais, tá? O que eu peço? O que pede o exercício? Assinale entre as orações abaixo qual delas é uma oração subordinada adverbial concessiva. Lembra que a oração subordinada adverbial concessiva é aquela que a oração subordinada apresenta uma contrariedade, apresenta uma relação oposta à oração principal, tá? Em qual alternativa que a situação acontece aqui, certo? Tranquilo? Vamos lá? Alternativa B? Quero muito que você venha ao jantar, ainda que chegue tarde. Tudo bem? Tranquilo isso? Acredito que não foi difícil para ninguém, certo? E acredito que eu havia pedido para que você justificasse a alternativa assinalada, mesmo que eu não houvesse deixado escrito no enunciado do exercício. Mas oralmente houve a solicitação, tá bom? E aí eu coloco a justificativa aqui, ó. Letra B, a oração subordinada, ainda que chegue tarde, exprime a ideia de que algo que se esperava que acontecesse, certo? Na oração principal, contrariamente à expectativa, não ocorreu. Ou seja, a oração subordinada está contrária à oração principal. Lembro que essa era a característica da oração subordinada adverbial concessiva. Tudo bem, senhores? Tranquilo até aqui? Então tá, então vamos continuar. Pessoal, agora nós vamos trabalhar as orações subordinadas adverbiais conformativas. Olha só, essa relação conformativa é uma relação de conformidade, tá? Olha a definiçãozinha que eu coloquei aqui, ó. Conformidade é uma relação de correspondência, concordância entre os dois episódios. Olha só, ocorreram pancadas de chuva conforme previa a meteorologia. Não tem nada de extraordinário, tá? Em algum momento disseram que ia chover, e isso, pensando no exercício aqui, no exemplo, disseram que ocorreria chuva, e conforme pensado, houve aí a chuva. Tranquilo, senhores? Então, a oração subordinada adverbial conformativa, ela tá em concordância, ela está em correspondência à oração subordinada, juntamente com a oração principal. Tranquilo? E olha só, as principais conjunções aqui, ó, das orações conformativas, tudo bem? Outro exemplo de concordância. Segundo reza a Constituição, oração subordinada, todos os cidadãos têm direitos iguais. Olha só, não tem nada de extraordinário aqui, não tem nada que digamos assim, nossa, as orações elas estão em desacordo. Não, tá? Uma corresponde, complementa, une-se de forma semântica a principal com a subordinada. Tranquilo? Elas estão em conformidades. Tranquilo, senhores? Vamos lá? Agora, nós temos a oração subordinada adverbial proporcional. Estabelece uma relação de proporção. Olha, proporção consiste numa relação entre dois polos, tal que toda alteração em um implica alteração em outro proporcionalmente. Acredito que vocês, em algum momento, tá? Da vida acadêmica de vocês trabalharam isso em matemática. Na relação semântica dessa oração, ela trabalha essa relação de proporcionalidade igualzinha à matemática, certo?
A coluna de mercúrio sobre a medida que sobe, perdão, senhores, a coluna de mercúrio sobe à medida que a temperatura aumenta. Tudo bem? Olha só. Proporcional. Se a temperatura aumenta, a coluna sobe. Proporcional. Dois polos. Tudo bem? A oração principal e a oração subordinada nessa relação. Tranquilo, senhores? Ah, professor, eu também indico isso a partir das conjunções. Tudo bem? Então, eu tenho aqui as principais conjunções das orações subordinadas adverbiais proporcional. Tá? Tranquilo? Dúvidas? Lembrem-se, havendo qualquer dúvida, entre em contato com a coordenação para que a coordenação entre em contato com o professor e assim juntos possamos sanar alguma dúvida que houver. Tudo bem? Tranquilo, senhores? Por hoje é só, professor. Calma, senhores, eu não iria deixar vocês sem aquele exercício de sempre, para que possam exercitar aquilo que foi discutido, tá? Aqui pede para que você é, observe o uso da conjunção causal nas frases abaixo e relacione as colunas quanto à relação sintática estabelecida pela oração subordinada apresentada por ela. Ou seja, o que eu preciso fazer? Relacionar uma coluna com a outra. Identificando perdão, senhores, quais conjunções estão de acordo com as classificações aqui, ó, tá? Professor, pode se repetir? Como eu faço para identificar essa repetição? A partir da relação semântica, da relação de sentido. Quando compara, tá? Quando é uma causa e quando é uma conformidade. Nós já vimos as três possibilidades, tá? Então, a conjunçãozinha, aqui como conjunção como, estabelece a relação em cada uma relação. Tudo bem, senhores? Dúvidas? Já foi dito o que deve ser feito no caso de dúvidas. E por enquanto é isso aqui. Fiquem em casa, aproveitem esse momento com a família, coloquem o material de vocês em dia e até a próxima aula.